Olá pessoal, nesse vídeo vamos visualizar como realizar o cadastro de dois refletores aí no Proelétrica. Para realizar o cadastro, o primeiro passo é elaborar o desenho da variação do símbolo, né, e no caso dos refletores, e eles estão como blocos, né, então deve estar aí como desenhos do CAD. Eu vou executar aqui o comando explode. Para quê? Né? Para ele não ficar como um bloco. Cada linha ser uma linha, um elemento aí do CAD. Outro ajuste que devemos fazer aí na simbologia é se desejamos cadastrar esse objeto na sua medida real ou cadastrar como um símbolo que se autoajusta quando a gente for trabalhar com uma escala 1:100, 1:50. Então aí no caso, eu quero trabalhar com a dimensão real, né, da luminária, ou aí no nosso caso do refletor, para que a gente possa, né, até mesmo estudar a disposição dos espaços ali, de repente num forro. Né? Então é interessante trabalhar com uma luminária, ou refletor aí no caso, na sua medida real. Mas, né, podemos aí também trabalhar como aqueles símbolos de tomadas que se autoajustam quando trabalhamos aí com diferentes escalas. Tá? Então, pensando nessa hipótese, né, onde a gente quer inserir a luminária no seu tamanho real, precisamos então desenhar essas luminárias no seu tamanho real. Então, desenhando aí o retângulo de uma luminária que tem as dimensões de 42 centímetros. Então, vamos usar ali o símbolo arroba 42 por 34. E aí temos, né, o desenho, que seria aí a dimensão desse refletor. Então, precisamos ajustar esse desenho aqui para ficar, né, nessa proporção. Essa dimensão é desse refletor aqui. Então, com comandos do CAD, eu vou aplicar aqui um fator de escala, o Scale, Base Point, vou usar aqui o Reference, para pegar aqui desse ponto eu quero esticar ele nessa proporção aqui, né? Pronto, então preparamos aí o nosso desenho para poder então cadastrar no Proelétrica. Tem textos para indicar o circuito, para indicar a potência, para indicar o ponto de comando, né, se for usar interruptores. E agora que o nosso desenho está preparado, vamos pensar em como a gente vai cadastrar, né, esse refletor. Se a gente vai criar uma simbologia própria e dentro dessa simbologia criar a categoria símbolos, refletores, né, e dentro dessa categoria símbolos, refletores, poder então adicionar a variação do refletor de 5:50, do 4:50. Então, para entender melhor esse cadastro, né, vamos ver aqui a estrutura dentro aqui do Proelétrico. Por enquanto não vou configurar nada, só quero abrir aí o inserir simbologia. Então, simbologia é como se fosse o nosso catálogo. Dentro daquele catálogo, a gente vai ter o símbolo, luminárias, né, refletores, e dentro do símbolo teremos as variações. No nosso caso aí vão ser 2 refletores. Tá? Então, entendido aqui o que é essa estrutura, vamos conhecer a etapa aqui de criação da simbologia, acessando aí as configurações. Né? Vale lembrar que a gente está trabalhando em centímetros, né? Então
Aí no Proelétrica, entrando em parâmetros deste DWG, ele está em centímetros, né, na mesma dimensão que se encontra aí o nosso desenho. Sabendo disso, acessamos as configurações avançadas, e vamos criar aqui a simbologia. Eu vou começar criando uma simbologia nova, por exemplo, Abitenge. É o padrão de símbolo dessa empresa, de simbologia na verdade, né? E dentro desse padrão Abitenge, né? Ou seja, dentro desse catálogo, a gente vai adicionar os diversos símbolos. Então, o primeiro passo aí foi criar a simbologia Abitenge. Entrando lá em configurações avançadas, vamos encontrar então a possibilidade de criar dentro das simbologias o símbolo. Vamos criar então o símbolo na categoria Abitenge, os refletores. Então, a categoria dentro daquele catálogo, né, de repente ali, né, a linha de produtos, e dentro dessa linha de produtos, os modelos, que aí no nosso caso vão ser as variações. Clicando no botão adicionar, eu vou adicionar a minha primeira variação, definindo qual vai ser o ponto para inserir esse desenho, né, do refletor. Então, vai ser aqui no centro. Vou selecionar a variação do símbolo refletores. Abro uma janela de seleção pegando tudo. Teclo Enter para finalizar a seleção. E logo depois, eu vou entrar com o texto da descrição. Enter para digitar. Vou apertar o Enter, abriu a janela, onde então eu posso informar que é um refletor LED modular 5 por 50 watts. A descrição que vai sair lá na lista de material. O desenho é um desenho esquemático? Não, ele está bem detalhado, tem aí as faixinhas, né? Um desenho detalhado. O que é isso? É aquela questão de ser um símbolo autoajustável de acordo com a escala que tiver corrente no Proelétrica, ou detalhado. Esse objeto, quando for inserido, vai ser inserido na sua medida real, que a gente definiu lá, 42 por 34 centímetros. Configurado, a gente pode informar se ele é embutido, se ele é aparente, né? Então, vamos supor, aparente, no teto. A unidade atual desse desenho está em centímetros. A potência, nesse caso, a gente vai entrar com a potência total. Então, a potência total aí de 250 watts. Indicado para habilitar ali o campo, é só clicar em qualquer célula para baixo, de repente alguma outra unidade de potência, né? No nosso caso aí vai ser em watts. Configurado, atribuo também o fator de potência, a iluminação, no caso, né? Uma iluminação, utilização, aonde ele vai ser inserido. Então, ele vai seguir a inserção de altura conforme o pé direito, né? Então, já atribuo ali teto, ou eu posso já definir em relação ao piso, vai ser inserido a uma altura de 3 metros, né? Já deixar fixo a sua altura, né? Então, vou deixar aqui acompanhando a altura do teto. Rotaciona ao inserir? Pode rotacionar. Não precisa espelhar, que ele rebatido vai dar no mesmo. Então, clico ali no não. Clicando em OK,
vou configurar o esquema de ligação, né? Então, para ligar um ponto de iluminação, ele requer um neutro e um retorno, o mínimo, nessas duas fiações. Precisa também configurar chegada do terra. O terra geralmente fica lá no interruptor, mas se quiser também pode vir aqui e atribuir um terra, um cabo infravermelho, de repente aqueles com acionamento, controle via remoto. Então a fiação aí que cada um desejar, mas para a parte elétrica, pelo menos o neutro e o retorno. Clicou em OK, configurado. O ponto de ligação vai ser no ponto de inserção, o desenho do eletroduto vem até aqui no pontinho. Corto o tubo na extremidade do símbolo. Eu vou clicar em Sync, assim ele já dá o trim no eletroduto, não passando aquela linha em cima da nossa luminária. Dando um OK, vou indicar o texto que a gente reservou para o circuito. Então, tem um texto aqui para o circuito. Tem um texto aqui para indicar o comando. E tem um texto aqui para indicar a potência parcial. Onde essa potência, a gente indicou a potência total, aquela potência total, ela vai ser dividida por 5. 5 de 50. Então, dando um OK, vou selecionar o texto indicativo do número do circuito, o comportamento desse texto, eu quero que fique sempre a 0 graus, atribuo ali a rotação, o texto indicativo do comando, a rotação vai ficar separado do bloco, rotação a 0 graus, da potência parcial, comportamento desse texto, e tem um texto a mais ali que é só para indicar o modelo, nesse caso aí desse texto, o comportamento dele, se eu quiser deslocar um pouquinho ali para o lado, ou deixar sempre na mesma posição do símbolo, aqui então a gente define. Eu vou deixar separado, que assim eu posso mover para qualquer local sem levar a luminária, só levo o texto. Mesmo aí para a rotação desse texto, pode fixar ou acompanhar a rotação do bloco. Bom, aqui tem 2 textos, então mesmo comportamento, seguindo aí a rotação do bloco. Ele foi elaborado no layer, eu posso utilizar esses layers. Então seleciono o layer que vai ser usado para que essa luminária aí seja então inserida no Proelétrica. Só dar um OK e está feito o cadastro da nossa variação refletor LED modular 5x50. Se eu quiser adicionar a outra variação, é só clicar lá no botão adicionar. Já vamos aproveitar aqui que tem essa outra variação de refletor. Então, indico o ponto de inserção e vou selecionar a variação do símbolo, abrindo uma janela. É o mesmo procedimento. Enter para digitar o texto e ele acabou repetindo da última variação que a gente cadastrou. Nesse caso, é a de 4x50. E a carga, então, vai ser diferente, vai ser uma de 200 watts. O uso é o mesmo comportamento aí para rotação. Então, dando um OK, a mesma configuração aí para fiação, ligação da tubulação, não vou mudar. Os textos, aqui muda. Então, no nosso caso, texto para circuito tem, para ponto de comando, só a questão aqui da potência. A potência muda, Aqui no caso desse modelo é de 4, vai ser dividido por 4. Então, dando um OK, vou selecionar o texto indicativo do circuito,
comportamento desse texto, o comando, a potência parcial, comportamento desse outro texto, que era igual ao anterior. E nesse tem mais layers. Se eu quero, né, manter os layers que foram usados aí no desenho desse símbolo, é só selecionar eles e assim, né, cada um vai poder configurar aí a cor. Então, ok, novamente, está feito o cadastro da segunda variação. Ok, novamente, eu aguardo aí o Proelétrica terminar o cadastro. Então, agora que a gente fez o cadastro, acessando a ferramenta Inserir Simbologia, vamos encontrar uma nova. Tá lá a categoria Abtenge com símbolo, né, a categoria refletores e o modelo 5x50 ou 4x50. Bom, então agora que a gente tem esses símbolos aí cadastrados, já vamos aproveitar aqui e ver nessa questão do backup. É muito importante quando a gente cria aí as nossas simbologias, tá? Fazer um backup, ó, gravar o perfil atual, que eu vou chamar também de Abtenge. Para quê, né? Para quando eu for reinstalar ou for instalar em um outro computador, não ter que recadastrar esses refletores. Pronto, então está criado o arquivo. Lá no disco local C, né, na pasta Pro_Elet, eu vou organizar aqui pela data, só para vocês verem, né, pelo arquivo mais recente. Ele criou esse arquivo perfil tz abtenge. Bom, e aí esse arquivo que a gente faz? Salva na pasta Pro_Elet do nosso computador e abre o Proelétrica. Para quê? Para ir lá nas configurações, perfil de utilização, e vai mandar restaurar o perfil Abtenge. Dando um OK, clicando aí em sim, ele começa, né, a descompactar. E descompactado, se a gente acessar ali o Inserir Simbologia, vai estar lá, né, adicionada a biblioteca. Bom, vamos agora fazer o teste aí, né, de uso desses refletores. Vou pegar aqui uma planta baixa, ou desenhar aí uma planta baixa. Então, desenhando aqui um ambiente, vou colocar aqui umas paredes, vou colocar aqui uma sala de 5 metros por 600, 400, aqui 500. Fechar. Pronto. Então, criando ali um ambiente, né? Acessando a ferramenta Inserir Simbologia. Vou escolher o modelo. Então, quero usar esse modelo 5x50. Inserir aí de forma distribuída, pré-definindo um circuito 1. Vou informar a rotação, um ponto no interior do ambiente e a quantidade, né? Então, quero inserir aí 6, 2 linhas, 3 colunas. Dá um OK aí para desenhar esses refletores. Continuar inserindo, não quero mais inserir. E eles vão ser acionados por um interruptor. O interruptor não está aí cadastrado, mas eu posso usar de qualquer outra simbologia. Então, vamos usar aqui um interruptor de 2 seções. Aproveitar aí, né, para a gente ver como é que atribui os interruptores. A rotação está correta? Sim.
terminar. Pronto, então coloquei ali, né, a luminária, o interruptor. Uma fileira vai ser ligada na tecla A outra fileira vai ser ligada na tecla B. Como é que a gente faz isso? Lá no assistente de projeto, a gente atribui os interruptores. Seleciono o conjuntinho, interruptor mais as luminárias, para atribuir o comando à letrinha A. Está atribuído. Bom, quero fazer aí para outra fileira. Mesmo interruptor, selecionei aí a outra fileira, com ponto de comando, vai ser aí a nossa letrinha B. E está ligado, né? Dada aí a relação dos acionamentos desses refletores. Aproveitar também, vamos inserir um quadro, quadros e caixas. Vamos colocar aqui um quadro geral, quadro de luz aí, né? Onde ele vai ser instalado, bifásico, tensão, abrangência, então o que ele vai alimentar, posicionar nessa parede aqui, por exemplo, a rotação, texto. Inserir também os eletrodutos, inserir a tubulação. Eu seleciono a opção retilínea, o material pelo teto, capturou. Tá feito aí, inseriu um tubo a mais, eu não quero isso, apaga, né? Não quero que venha por aqui, quero acrescentar algum outro, né? Fica aí a critério, através da ferramenta inserir tubulação. Então agora que a gente inseriu os eletrodutos, está feito aí a nossa instalação. Vamos testar. Eu vou redefinir aqui a sua abrangência, ó. Redefinir, porque eu inseri eletrodutos e eles também vão ser ligados nesse quadro de distribuição, né? Acessando a ferramenta, dimensionar a fiação CD01, ok, a capacidade de corrente dos cabos, a queda de tensão, né? Fator de correção devido ao agrupamento, feito aí as configurações, obtido o resultado da seção da fiação, clicamos em inserir fiação, selecionando o material, e o Proelétrica efetua para a gente a passagem da fiação automática aí dos retornos para o interruptor aí com 2 seções. Outra forma de ligar os refletores é ligando eles diretamente ao quadro. Para isso basta não inserir os interruptores e mudar as características dos refletores, alterando aqui os símbolos para força, fiação usando neutro e fase, e dimensionamos a fiação dos refletores a serem ligados diretamente no quadro. Então nem precisa apagar a fiação anterior, é só prosseguir com o comando que ele já apaga e reinsere, né, fazendo então essa ligação direta ao quadro.